Meu pai, hoje é um velhinho inteirão, ele sempre gostou muito de computadores, programação, esse tipo de coisa, e desde muito novo eu vejo ele jogando. Quando a gente tinha um computador ainda velhinho, de tela branca, eu assistia ele jogando Hexen, Heretic, Wolfenstein 3D, que eram jogos de FPS bem da moda antiga, que você nem usava o mouse pra jogar. Um jogo difícil pra caralho. Mas um dia meu pai chegou com um jogo novo. Ele começou a jogar Diablo, primeiro Diablo. E aí ficava ele jogando Diablo no computador, meu irmão treinando violão. Ele estava aprendendo a tocar violão clássico, tocando os sons de carrilhões. Isso criou em mim uma memória afetiva muito forte de Diablo e inclusive com uma música de fundo que não tem nada a ver. Então assim, Diablo foi sempre um jogo da minha infância. Mesmo assim, a necessidade da Blizzard, que foi que desenvolveu o Diablo, ganhar dinheiro, prevaleceu e acabou que eles criaram muitos jogos e pode ser que isso tenha destruído a franquia. É mais ou menos isso que eu quero ver com vocês hoje. Meu nome é Marco, esse é o canal Mas Que Loucura e sejam bem-vindos! Diablo foi lançado em 1996. Nessa época, os jogos eram todos feitos em CD. Você comprava o jogo ou ele era em CD ou ele era em disquete. E Diablo vendia em CD. E em 1996 ele foi lançado pela Blizzard. Quando a gente começou a jogar, começou com as cinemáticas. E aquela cinemática era algo revolucionário para um videogame. Porque a gente jogava o quê? Um Super Nintendo. O Super Nintendo não tinha capacidade gráfica para isso. Mas o computador tinha como gravar essas coisas feitas em computador e gerar aí uma imagem. E essas imagens geradas ficaram muito legais pra época, a gente achava incrível, aqueles bonecão de cera, assim, sentimento andando, assim, a gente, nossa, que da hora, meu irmão! E aí, veio em 2000 o Diablo 2, e caramba, as cinemáticas ficaram bem melhor, a história começou a se desenvolver, o jogo vendeu pra caramba, tinha acabado de começar a era da internet, então tinha um jeito sim de você jogar pela internet, mas internet de escada. Com aquele som terrível, aquela velocidade lenta, não era muito prático, assim, não dava pra jogar muito bem, era uma coisa bem esquisitinha. Eu não comentei, mas no Diablo 1 você tinha 3 personagens que você poderia jogar, o guerreiro, o mago e a ladina, mas ela era mais pra uma arqueira. Já no Diablo 2 eles aumentaram o escopo de personagens, então você tinha o bárbaro, que era o personagem favorito do meu irmão, a Amazonas, que era a minha personagem favorita, o necromante, personagem favorito do meu pai, o paladino, personagem favorito do meu tio, e a feiticeira.
Feiticeira, dá uma voltinha com a sua roupinha nova. Que meu tio também jogava um pouco com ela. Cada um tinha o seu favorito. Jogávamos todos, tá? Então naquela casa todo mundo jogava Diablo. A jogabilidade do Diablo 2, ela melhorou tanto, foi uma coisa tão legal, tão monstruosa, melhorou de um jeito que a gente ficou tão feliz, a gente podia correr. Porque assim, nossa, no Diablo 1, você andava ali devagarzinho, era sempre a mesma velocidade. Agora no Diablo 2 você tinha estamina, então você podia correr. Você tinha pedras para poder colocar nos equipamentos como se estivesse encantando eles. Nossa, o jogo foi maravilhoso. O primeiro jogo, você tinha alguns chefes, não era todo final de ato, por assim dizer. Ele não era ato, você ia andando, você ia descendo as escadas. Aí as primeiras 5 escadas tinham tijolos de pedra. Aí depois era uma coisa, como se fossem umas catacumbas, então eram uns tijolos mais amarronzados, uma coisa um pouco mais rústica. Depois você ia para um lugar que parecia uma caverna, depois ia para rios de lava e depois como se estivesse no inferno ardente. E nem sempre quando mudava de um para o outro, eles tinham um chefe. Os chefes do Diablo 1 antes da expansão era só o Rei Esqueleto, o Açougueiro, o Lázaro e o Diablo. E às vezes um deles faltava. Claro, o próprio Diablo não faltava. Já no 2 a gente começou a entender um pouco mais como é que funcionava, começou a ter mais demônios. O jogo era dividido em atos, cada ato tinha uma história, essa história tinha um vilão, um chefe que a gente ia derrotando. O jogo era, assim, sensacional, era incrível. Diablo 2 foi um fenômeno dos jogos tão incrível que, assim, em 2000, onde, vamos dizer, havia menos dinheiro, menos investimento, jogos não eram tão valorizados como era hoje em dia. No dia do lançamento ele vendeu 184 mil cópias. No ano de 2000, o Diablo 2 entrou no Guinness como o jogo que vendeu mais rapidamente de todos, bem, até aquela época. A gente hoje vê que 184 mil não é grande coisa. Ele chegou a vender mais de 1 milhão de cópias em uma semana, acho que era isso, e 2 milhões de cópias no mesmo ano. Então, sim, foi um fenômeno. A Blizzard estourou de ganhar dinheiro. Ela foi, assim, o top do top das empresas de videogame naquela época. Teve tanto investimento que eu acho que eles não tiveram tanta pressa, porque demorou 12 anos para sair o Diablo 3. Bem, o Diablo 2 saiu em 2000, a expansão dele, Lord of Destruction, saiu em 2001. E isso sim era uma delícia, isso sim era uma boa expansão. Tem jogos que até hoje não aprenderam a fazer uma expansão com a Blizzard de 24 anos atrás, né? Porque tinha um ato inteiro, né? Tinha toda uma nova região para você explorar, novos itens. Eles criaram uma coisa chamada runas. Então, os equipamentos, às vezes você podia colocar as pedrinhas se ele tivesse o espaço de engaste. Se você não colocasse as joias, mas colocasse runas, as runas davam efeitos especiais. E se você colocasse a runa certa, ela dava um efeito extra. Então você tinha uma runa Tyr e uma runa Hur. Então Tyr-Hur, eu não lembro se era isso, mas uma te dava velocidade de ataque, a outra armadura. E aí, se você colocasse as duas juntas, ignora a armadura do oponente, uma coisa assim. Acho que ignorar completamente a armadura não tinha nenhum, mas vocês entenderam. Eles criaram uma coisa chamada Rune Words, ou seja, na hora que você criava uma palavra usando as runas num equipamento, esse equipamento tinha um efeito além das runas. E cara, o pessoal pirou, eles adoraram. Fora que o chefe desse ato novo do Lord of Destruction era o Mephisto, que era basicamente um dos males supremos, eu vou mencionar um pouco mais quando a gente vai falando de lore, que era algo que estava começando a ser desenvolvidos. Então nesse jogo a gente foi apresentado a vários demônios, vários males primordiais que a gente ficou assim, nossa, que é isso? Achei que era só o Diablo e não, o universo começou a se expandir a partir do 2. Quando lançou o Diablo 3, bem, antes mesmo de lançar tinha algumas imagens na internet, alguns pedaços de gameplay, e quando ele chegou a recepção foi bem mista. Teve muita gente que gostou, mas teve gente que odiou porque achou que o jogo quebrou muito com o clima do primeiro e do segundo, onde eles eram mais sombrios, eles tinham um gráfico um pouco mais sujo. O que eu posso dizer é que eles aproveitaram que não tinha uma resolução alta e deixaram cheio de resquício mesmo, coisas que pareciam esquisitas, mas para dar esse clima mais de terror, mais de medo. Em 2012, com os gráficos muito melhores e cara, como as cinemáticas do 2 foram bem feitas. Acho que nem a do 4 é tão bem feita quanto a do 2. Ou tá no mesmo nível, sabe?
Em 2012, as cinemáticas que a Blizzard fez pro Diablo 3, muitos jogos só conseguiram imitar em 2022, 2023, só muito recente, sabe? Eu acho, por exemplo, que o gráfico da cinemática do Diablo de 2012 é superior às cinemáticas, às cenas de Cyberpunk 2077. Sabe, a Blizzard fez um trabalho muito bem feito. E tendo mais qualidade gráfica, ficou tudo mais liso e precisou realçar algumas cores para haver um certo contraste para você não confundir. Porque no 1 e no 2 tinha vez de você confundir itens e outras coisas no chão ou no cenário, porque era um gráfico um pouco mais poluído de propósito, mais cinza, escuro. Aí eles deixaram mais colorido. E os fãs caíram em cima falando que vocês destruíram o meu jogo. Eu particularmente não achei colorido, achei que foi bom conseguir enxergar melhor as coisas, não achei ruim. Perdeu um pouco do terror, mas ainda tinha muito daquela parte de suspense, de personagens, de algo tenebroso, sabe? Mais macabro, sombrio, mas não assustador. Nossa, a cinemática do Asmodan. Nossa! Tinha enganado todos nós. Um a um, nossos irmãos caíram na armadilha. Mas eu não. Eu a desafio. Nossa, tá. Alguns pontos pode dar um pouquinho de medo, principalmente na cinemática. Mas o jogo ficou mais colorido, o pessoal não gostou, e mudou-se basicamente todos os personagens. O único, basicamente, que você tinha no 2 e foi pro 3, e a gente passou 12 anos jogando o 2 porque não surgia logo um 3, e o pessoal ficou jogando com os personagens que gostavam, então queria encontrar de novo. A Assassina, que foi uma personagem do Lord of Destruction, da expansão do Diablo 2, também tinha... Paladino já tinha antes, qual foi? Ah, foi o druida que eles colocaram também no Diablo 2 na expansão. Então você tava ali com aquela expectativa. Não tinha necromante, não tinha feiticeira, tinha o arcanista. Ah, o arcanista era a mesma coisa que a feiticeira, tá aqui. Então quem gostava da feiticeira podia jogar com o arcanista. O único que ficou realmente, o que tinha no 2 era o bárbaro. Então, quais são os personagens do Diablo 3? O bárbaro, a caçadora de demônios, assim como o arcanista, o feiticeiro. O último era o monge, era isso. E não dá pra dizer que Diablo 3, mesmo dividindo as opiniões, que foi um fracasso. Porque ele vendeu 3,5 milhões de cópias em 24 horas. Ele superou o primeiro mês do Diablo 2, que foi um fenômeno. Mas a gente tá falando de 12 anos depois, então 3,5 milhões hoje é um sucesso estrondoso, mas não era mais recorde. Em 2022, Diablo 3 já tinha vendido um total de 30 milhões de cópias. Em 2022 já tá contando a venda do jogo com a expansão. E a expansão, assim, as expansões de Diablo não são tão baratas. O jogo vai lá para uns 200 conto, 150, e a expansão mais 100 conto. 75, 80 quando é barato. É caro, né? O Diablo 3, ele também trouxe várias modificações de mecânicas. Então ele tinha ali o personagem, o Nephalem, algumas coisas Glória Nephalem. Os itens lendários, tinham itens lendários de conjunto que já tinha. Eles conseguiram colocar no Diablo 2 itens de conjunto, mas era uma coisa que você achava um de um conjunto, aí você jogava o ano inteiro, aí você achava outro do mesmo conjunto, sabe? Era uma coisa bem rara. Já no Diablo 3, por mais difícil que fosse achar itens de conjunto, eles ainda tinham efeitos um pouco melhores e eles eram mais específicos para cada classe. Era bem legal. Mas o que houve no Diablo 3, que também dividiu opiniões e era um ponto forte e ao mesmo tempo um ponto fraco, era uma casa de leilões. Então ele tinha uma casa de leilões onde você podia pegar os seus itens e vender. E no Diablo 3, diferente do Diablo 2, os poderes eram percentuais, do tipo, tantos por cento do seu ataque ia aumentar, tantos por cento você colocava porcentagem em cima de porcentagem. Então o item que aumentava seu ataque, seu poder, tinha muito mais valor. Acabou que você ficou mais dependente da sua build do que das suas skills. Então quando você na casa de leilões pode vender qualquer item, você basicamente pode começar a ganhar dinheiro com isso. E sim, tinha como vender com dinheiro mesmo. Lá na casa de leilões você podia usar o gold do jogo ou dólares.
E aí, na parte de dólares, é que tinha os itens pica da galáxia, que você ficava topzera. Aí você acabou de jogar, chega no último nível, vai na casa de leilões, compra todos os itens, não precisa nem jogar e você já está como top personagem. Isso é o que chamam de pay to win. Você paga pra vencer, você paga pra evoluir, você paga pra ser mais forte. Isso estava começando a dar problema. Então, quando eles lançaram o Reaper of Souls, que foi a expansão do Diablo 3, primeira coisa, eles tiraram a casa de leilões. Segunda coisa, e aí foi uma coisa muito boa, eles aumentaram monstruosamente a chance de cair item lendário. Às vezes a gente jogava meia hora, 1 hora, 2 horas pra cair um item lendário. E agora você podia derrotar um chefe e tinha a chance de cair 3, 4, 5 itens lendários de um único chefe. Ah, era uma delícia. Melhorou muito, porque aí você conseguia fazer sua build melhor. E você ainda tinha como modificar algumas coisas na arma, nos itens. Então o jogo ficou bem gostoso de jogar. Dava para personalizar ele muito mais. Os seus itens, muitas das vezes, eles eram vinculados à sua conta. Os itens que você não trabalhou, não identificou, mas não fez nada, você até podia jogar para outro jogador que estivesse jogando com você. Estava vinculado à sua conta e a de quem estivesse na party com você, no grupo com você. E eram no máximo 4. Bem, mas não foi só a questão dos itens que aconteceu com o Reaper of Souls, eles colocaram mais um ato, então você tinha uma expansão, você tinha novos lugares, novos monstros para enfrentar, novas missões para cumprir e um novo chefe que também foi um chefe bem carismático, de certo ponto. Eu gostei dele, mas vocês vão ver que eu vou falar mal dele daqui a pouco. Porque, assim, o Diablo 3, ele podia ter acabado com a história, mesmo sem expansão. Porque no final do Diablo 3 você enfrenta o Diablo e todos os outros males supremos e inferiores já estão presos em uma joia negra das almas. E aí você derrota o Diablo e prende ele ali também. Então todos os males, todos os demônios, piores demônios que tem, estão presos. Dava pra acabar ali, mas aí vem o Reaper of Souls e o Maltael, que é o chefão, pega essa desgrama. E não é spoiler, porque essa é a cinemática de início, ele pegando a Pedra Negra das Almas e prometendo matar tudo. É o Anjo da Morte. Mas quando o Diablo 4 chega, aí ele caga com tudo. Só que ele faz de um jeito que ele caga com tudo e todo mundo gosta. Não todo mundo. Como é que eu posso dizer isso? Eu vou mostrar as falhas, os defeitos, alguns vão concordar, outros vão discordar. Ele tem microtransações e eu tenho muita agonia de jogos com microtransações. Microtransação tende a ser pay to win, mais do que a casa de leilões, porque você paga para ter um passe de batalha. E literalmente, no Diablo 4 tem o passe de batalha, você paga para ter ele e você tem benefícios, são cosméticos. Só que só de cosméticos, só de passe de batalha, em um ano de jogo, porque foi lançado em 2023, ano passado, já arrecadou mais de 150 milhões de dólares só das microtransações. 150 milhões não parece muito micro não, mas tudo bem. De dólares, dá mais de 800 milhões de reais. Fora todas as vendas, que não é um jogo barato e você ainda paga para ter mais coisa. Foi um sucesso. Diablo 4 foi um sucesso, quer queira, quer não. E o Diablo 4, ele continuou com algo que o Diablo 3 criou depois da expansão do Reaper of Souls, que foi ter temporada. Como é que funciona a temporada? A temporada te dá um bônus específico. Mas melhor ainda, você tem o mundo perpétuo, não? Como é que era? O mundo, não sei. O que você continua com seu personagem e a temporada. Então, quando você faz um personagem na temporada, você tem 0 dinheiro, 0 de recursos, 0 de nível, você tem nada. É como se você tivesse acabado de comprar o jogo. E é sério, às vezes é muito legal começar do zero só pra você lembrar como é que era aquele início do jogo. Então, eu entendo quem gosta muito de temporada. Eu joguei um monte de temporada do Diablo 3. No 3, eles criaram uma coisa muito interessante, que você tinha o modo campanha, onde você fazia tudo, e o modo aventura, que você tinha tudo aberto e algumas missões específicas do modo aventura, como caçadas, fenda e outras coisas que você podia fazer para conseguir itens. E a vantagem de temporada é você jogar em grupo para aumentar a experiência, para aumentar a velocidade e aumentar os bônus também. E no Diablo 4 é óbvio que eles iam fazer temporada. Senão como é que você vende passe de batalha para cada temporada? Fora da temporada, esse passe de batalha eu nem sei se ele tem utilidade, que meu pai não comprou e eu joguei foi na conta dele. Joguei até bastante. E eu joguei agora, na atualização. Qual que era o problema dessa temporada do Diablo 4? Que eu comecei a falar disso por algum motivo. É que quando mudava uma temporada no Diablo 3, algumas builds, alguns personagens ganhavam algum rework. Mas era de 1, 2 habilidades,
era de um conjunto. Agora, a cada temporada, eles dão rework quase que no jogo inteiro. Então tudo que você tinha vai virar paçoca. Não serve pra mais nada. Você passa 2 semanas correndo atrás de um mesmo boss, fazendo tudo que é necessário, que é outra coisa que eu achei irritantíssima, eu vou chegar lá. Então você passa 2 semanas pra ir matando sempre o mesmo boss, que é dele que cai sempre o mesmo item, pra você achar o item com 4 Great Affix. Quem joga sabe o que significa isso, que é aquele o item pica das galáxias, pra mudar a temporada e esse item virar um lixo. Eu não conseguiria passar 2 semanas atrás de uma porcaria de um item, pra quando ele viesse bom, trocar a desgraça da season e eu ter que... Nem fodendo! Passou. Então isso é uma coisa que os próprios jogadores estavam reclamando. Não só meu pai, outros jogadores reclamaram que a season tava fazendo você rejogar demais. Ou seja, se você não quer jogar na temporada, se você não quer jogar na season, se você não quer criar um personagem novo, você ainda vai ter que refazer seu personagem inteiro de qualquer jeito. E tem gente que não tá a fim de refazer, tá só a fim de continuar progredindo. Tipo, nossa, eu consegui o peitoral perfeito, agora mais 2 semanas pra achar a espada perfeita, aí mais 2 semanas pra achar o elmo perfeito, e aí vai. Mas a temporada dura poucos meses, e aí se ferra, que ódio. E agora veio ainda Vessel of Hatred, que é a expansão do Diablo 4. Óbvio, como todas as expansões de Diablo, ela é paga e não é barata. E você tem um jogo novo, né? Dentro do jogo você tem uma área nova, você tem mecânicas novas, você tem coisas interessantes para explorar e um personagem novo. Todas as novidades adicionadas pela expansão você não tem acesso. As novidades para evoluir personagem, para achar itens novos. Não itens novos, mas para ter mais chance do item ser melhor, você não vai ter acesso a isso. Então, o que o pessoal tava reclamando, que o Diablo 3 era pay to win por causa da casa de leilões. Já tiraram quando fizeram a expansão. Aí começou o Diablo 4, falou que era pay to win porque você podia comprar passe de batalha, mas o passe de batalha era cosmético, então não. Agora o Vessel of Hatred trouxe a mesma discussão de virou pay to win, se você não comprar, você não vai ficar melhor. Não dá pra tirar toda a razão, porque você vai demorar mais pra achar os itens melhores se você não tiver acesso às novas mecânicas. A pior parte de mecânica, a coisa que eu achei mais irritante no Diablo 4, isso eu falei pro meu pai, é você ter que fazer uma missão pra pegar um item, pra fazer outra missão, pra pegar outro item, pra fazer outra missão, pra pegar outro item pra conseguir enfrentar o chefe. Pra você enfrentar os 2 chefes principais, que é Andariel e Duriel, que são considerados males menores, mas pelo menos esses 2 foram derrotados. Esses 2 você consegue encontrar e derrotar ali. Então você tem o Duriel e Andariel, 2 dos males. Para enfrentar eles, são 2 itens específicos que saem de outros bosses, que você precisa de itens específicos para abrir eles. E aí tem eventos de hora em hora dentro do jogo, bem no estilo MMORPG, que é uma coisa que me tira do sério. Eu não tenho mais paciência para MMO. Então de hora em hora tem eventos, aí esses eventos você pode ganhar mais bênçãos desses eventos se você tiver um tipo de item para entrar ali, porque você pode entrar pelo item e ganhar os bônus do item mais o bônus do evento, ou você pode pegar só do evento, ou se não tiver acontecendo evento, só do item, para entrar naquela dungeon específica. E alguns demoram 10 minutos, 15 minutos, às vezes não é entrar e fazer rapidinho, pode levar mais tempo. Então, senhoras e senhores, que preguiça que eu tenho quando o jogo, esses itens é como se fizessem parte do sistema monetário. Então, você tem que pagar um valor, mas em itens, para entrar no Duriel. Se eu não me lembro, é o ovo coberto por muco. Mas para conseguir ovo coberto por muco, você tem que matar um outro vilão, um outro chefe. Que para matar esse chefe, você tem que ir em outro lugar, fazer outros tipos de missões, outras coisas acontecerem para você poder. Então, você tem 30, 50 moedas diferentes. Ai, que preguiça que eu tenho disso. Ai, que preguiça que eu tenho disso. Mas tudo bem, não sou eu que tô jogando, era meu pai. Pelo menos não fui eu que tive que fazer tudo isso. Do sistema do jogo, é isso que o 4 me incomoda. E acredite se quiser, isso agrada muitas pessoas. Não é à toa que ele é um sucesso. Então tudo bem, eu aceito. Agora vamos pra parte que me incomoda, que é muito mais de lore e incomoda muito menos as outras pessoas. E essa parte até que me incomoda menos também. Sabe aquele, quando você assiste um filme e fala, porra, não era só ter matado ele no início? Acontece, você vê um filme e fala, porra, velho, se vocês conversassem dava certo. Mas enfim, é algo que incomoda, mas não me impediria de jogar. O sistema monetário me impede. Tudo que eu reclamei até aqui me impede de comprar o 4. Essa outra parte não impede da lore, não, o financeiro, mas o da lore não. E o maior problema da lore é financeiro. Aí vocês vão entender daqui a pouco.
Vamos lá, qual que é a história do Diablo 1? Tem um diabão causando estrago numa cidade, você vai lá matar ele, pronto. É a famosa luta, bem contra o mal. História do Diablo 1, sussa, facinho, não tem muita coisa. Ainda é uma história mais simples, mas quando você fala de 1996, ela era complicado o suficiente e divertido o suficiente. Não tô reclamando, era ótimo. É só pra comparar que começou com uma história simples, bem contra o mal. E aí começaram a colocar um pouquinho de história nisso. Mas aí começaram a desenvolver no Diablo 2. Você já tem muito mais coisa. Você já descobre que Diablo era só um dos males supremos. Tem 3 males supremos e 4 males... quatro males inferiores. E eles, você encontra ali os 3 males supremos da destruição, do terror e do ódio, é isso? E 2 males inferiores, que é o da angústia e o da dor. Da angústia é Andariel e da dor é o Duriel. Que sim, eles estão no 4, mas tem motivo. A lore do 4 não tá ruim, não. Meu problema com a lore do 4 é outro. Então, no Diablo 2, todos aqueles que lutaram contra o mal no Diablo 1, ou foram mortos ou sucumbiram à maldade que, no processo de derrotá-la, ela se apoderou deles. Então eles foram corrompidos. E, cara, isso é uma ideia interessante. Foi bem legal. Ainda tá ali o bem contra o mal. Você descobre que tem demônios, vários, eles representam coisas, e aí você tem anjos, começa a aparecer anjos também, aparece o Tirael, que é o anjo da justiça, e ele te auxilia, te ajuda, fala sobre a pedra do mundo, que é a pedra que mantém, então aquele mundo ganha o nome, é chamado Santuário, porque no primeiro você tem o nome do quê? Tristan, o nome da cidade, acabou, e o nome dos personagens. Agora você tem países, o nome do mundo, você tem nome de anjos, você tem nome de demônios, desenvolveram muito bem. Nossa, o 2 é muito bom. Eu não coloco defeito nenhum. E no 3 teve aqueles problemas de design, mas na questão da lore, o 4 é muito bom, ele é muito bem contado. Você é um personagem que é mais poderoso. Você escolhe a classe dele. A lore do jogo não define qual foi a classe verdadeira que conseguiu vencer. No Diablo 1 foi o Aidan, que é a classe guerreiro. No Diablo 2 foi o Bárbaro, que venceu, né, na lore. Na 3 é boatos sobre o Nephalem. Então, se é homem, se é mulher, qualquer a sua classe, não faz diferença. Então, qualquer um que você jogar, você tá no cânone. Isso é legal. Tanto que muitas vezes eles falam o Nephalem vai te pegar. Eles não falam o nome do personagem nem nada. Ainda mais que você coloca o nome do personagem desde o Diablo 1. Então, eles não iam falar o nome de personagem. E aí, entrou com a ideia dos Nephalem. O que são os Nephalem? São aqueles que são descendentes do cruzamento de anjos com demônios. Anjo com anjo, nasce anjo. Demônio com demônio, nasce demônio. Anjo com demônio, nasce Nephalem, que ele é capaz de superar o poder tanto dos anjos quanto dos demônios. Só que esse poder do Nephalem, ele para basicamente ali na geração dele, porque os filhos de Nephalem com Nephalem são os humanos. Então criou-se toda essa mitologia, aí fala de Inarius e Lilith, que inclusive é a lore principal do Diablo 4, e eles são mencionados no Diablo 3 ali, e aí você descobre que os anjos não são tão bonzinhos, impérios queria acabar com o santuário, queria que todos os humanos fossem mortos, quem interviu para que os humanos não fossem mortos, que achou injusto isso, foi Tirael, que é o anjo da justiça. Por causa disso, ele abdica do seu poder angelical, ele arranca as próprias asas e cai na terra. Tem uma lore interessante, tem uma ideia interessante, mas ali você tem isso. A história já são tons de cinza, seu personagem não é completamente bom. Os anjos têm medo do seu personagem, os demônios têm raiva do seu personagem. Todo mundo te odeia, porque você é poderoso e o poder pode ser usado para qualquer lado. Você não é essencialmente bom. Isso me conquistou bastante. Ele é dublado em português e as dublagens são muito bem feitas. O 3 está no meu coração mesmo, ele sendo dos 3 iniciais o mais polêmico. O 1 e o 2 não tem polêmica. Os fãs falaram, eles destruíram. Não, só o 3 tem umas polêmicas, mas eu gostei muito. Gostei muito dos personagens. Quando tem a expansão, então você termina o jogo do Diablo 3, você derrota os 2 males inferiores, prende todos os males... Doguinho. Você prende todos os males na joia negra das almas, agora minha doguinha. Vocês não querem que eu fale essa frase, né? Você prende todos os males... Já perdi tudo. Agora você vai ficar aqui até receber carinho, tá bom? Vou tentar fazer carinho sem que eles vejam que eu tô te fazendo carinho. Então você consegue prender todos os males na joia negra das almas, só que você é traído, conseguem a joia negra das almas e Diablo vem com o poder dos 7 males nele. Então e é uma luta que os anjos, do tipo Impérios, o maior dos anjos, o líder do Conselho Angelis, ele toma um couro, mas toma um couro.
sem precedente do Diablo. E aí você vai lá salvar e ele fala, a culpa é sua! Só que você que salva todo mundo e ele tem que enfiar o rabo entre as pernas e aceitar que quem resolveu o problema foi o Nephalem. Aí começa Reaper of Souls, o ceifeiro das almas. E aparece Maltael, um corno filha da puta, que pega a joia negra das almas e fala, vou acabar com os demônios e os humanos. Cara, que cara... Aí beleza, você dá um jeito de conseguir poder pra conseguir ferir o anjo da morte, porque ele é intangível, a cinemática mesmo, que é maravilhosa. O Maltael atravessa a espada do Tyrael como se ele fosse imaterial, mas só que a arma do Maltael, ela é física, levanta o Tyrael, e aí o Tyrael fala, o Nephalem irá parar você, e ele fala, nada pode parar a morte. Chaf! E pega a pedra negra das almas. Você dá um jeito de causar dano nele, você derrota ele, você humilha ele, você dá uma surra de piroca na cara desse corno. E aí, pra não perder, quando ele vê que ele vai morrer, que ele vai ser derrotado pelo Nephalem, ele quebra a joia negra das almas, absorve os 7 males, um anjo usando o poder dos demônios, então ele já deixa bem claro que bom e mal são conceitos abstratos aqui, né? Você tem uns personagens até que são bonzinhos, mas não espere muito além desses poucos personagens que são bons, o resto não é legal. Ele absorve os 7 males, fica com muito mais poder, que na verdade no jogo é só a segunda fase do mesmo chefe, com algumas habilidades diferentes, mas você derrota na mesma facilidade. Que poderzinho merda, né, ô Maltael? Nossa, você absorve 7 males pra não mudar nada. Com o Maltael morto, os 7 males estão livres. Ai, que delícia! O que você demorou 3 jogos pra juntar, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, você foi juntando, cagou com tudo. Mas na verdade, não estão todos os males soltos por aí não. Alguns ficaram em fragmentos da pedra negra das almas, outros já conseguiram se libertar e estão no inferno ardente tentando se recuperar. Então assim, você tem ali uma gama de coisas que pode acontecer. E aí você imagina, poxa, a história do Diablo 4 vai ser indo atrás dos 7 males e prendendo eles, não é? Não. Sim. Não. Não. O que é a história do Diablo 4? É você perseguindo Lilith em inglês. Você vai perseguindo Lilith, e Lilith está indo atrás de Inarius. Os dois criadores, né, eles tiveram uma briga, o Inarius expulsou Lilith de casa, e ela tá voltando para cobrar a pensão. Bem, na verdade, ela agora se tornou inimiga mortal do Inarius, por causa... Bem, você foi banido do lugar onde você criou só porque você discordou do cara? Porque Inarius acreditava que os Nephalem deveriam ser mortos porque o poder deles poderia gerar um desequilíbrio. Então os Nephalem são poderosos demais para ficarem livres em santuário. Aí Lilith discorda disso e Inarius fala, então tchau. Como todo macho escroto, manda a mulher embora quando ela discorda. E ela volta. E ela não volta muito feliz, não. Só que Mephisto, um dos males superiores, pai de Lilith, diga-se de passagem, começa a manipular as coisas para fazer Lilith chegar a Inarius, lutar com Inarius. Aí Lilith, eu não sei, provavelmente é spoiler, então segura a onda. Aí Lilith briga com Inarius, aparentemente Inarius vai morrer, aí depois Lilith vai querer matar os seres humanos, porque ela é um demônio, ela tá fazendo isso matando gente, então você chega lá pra matar ela, então acaba que no final você mata os dois. Então você foi manipulado pelo Mephisto do início ao fim. Desculpa pelo spoiler, acabou o spoiler aqui. E aí você segue sua vida. Você encontra 2 dos males inferiores e vence eles, tá bom. Você venceu 2 dos 7. E aí eu fico assim, porra, mano, todos os jogos você lutou contra quem? Pelo menos uma vez contra o Diablo. Tanto que o jogo chama Diablo por causa disso. E os males superiores e inferiores, se eles não são mencionados, pelo menos o Diablo tá ali como vilão, que é o caso do 1. Aí você tem um jogo onde você luta com 2 dos males inferiores e é isso. Diablo nem é mencionado. Tipo, dane-se Diablo. Quem é Diablo perto de Lilith? Lilith é filha de Mephisto, um dos irmãos do Diablo. É só o tio da Lilith. Isso, sabe quando aquele filme vai pra direção que você fala, nossa, pra quê? Que filme... Era tão melhor se fosse pro outro lado. É o que eu sinto. Não é uma coisa que me impediria de jogar Diablo 4, não ter o Diablo. Isso é só... Mano, pra que chama Diablo se não tem ele? Mas não me impediria de jogar. Mas aí eu tenho outra reclamação com relação a lore, que é o seguinte. Vessel of Hatred é a história do Mephisto. E toda essa discórdia e destruição que ele tá causando. Depois ele enganar todo mundo e Lilith morrer, você vai atrás do Mephisto. E chega no final, você luta com um pet do Mephisto, o Mephisto foge. A expansão inteira você não luta nem com o Mephisto. Vocês têm noção que na expansão do Diablo 3, você enfrenta Maltael, empoderado pelos 7 males supremos. Mas se enfrenta alguns anjos, outros demônios que foram libertados, você enfrenta um monte de coisa. E no Vessel of Hatred,
Mephisto olha pra você, luta aqui com o meu cachorrinho. Ah, pá. É o quê? E foge. Eu senti um ódiozinho no coração. Eu achei meio bosta. Porque isso é muito claro que os criadores estão falando. Vai vir mais, vai vir um monte. Imagina, são 7 males. 2 foram derrotados, tem 5. Se for 2 expansões por mal primordial que você tem que enfrentar, são no mínimo 10 expansões. 5, 2, 10 10 expansões. Se cada uma das expansões for R$100, é 1.000 conto de expansão, cara. O jogo custa 230. Essa expansão custa 180 reais, quase o valor do jogo. É muito caro. Se você comprar os 2 juntos, fica 300 reais. Então a expansão que era 180 custa 70. Você compra no jogo junto. E quando tiver todas as expansões vai ter um desconto. Mas cara, se você for comprar separado e cada expansão, vamos supor cada expansão 100 conto. Você tem um jogo de 200 mais 10 expansões de 100 mais 1.000. O jogo custa 1.200 reais. Que ódio. E você ainda tem que pagar a paz de batalha. É muito querer tirar dinheiro do fã. Então, essas são todas as minhas reclamações válidas sobre Diablo. Algumas ansiosas só sobre o futuro, né? Quantas expansões vai ter para você poder jogar, ou como as expansões, sem elas, você joga mal, você não vai ter tudo que o jogo pode te oferecer. Eu tenho um ponto de reclamação que eu joguei na casa do meu pai. E o PC do meu pai é uma grande batata gamer. Tem lá a sua placa de vídeo, uma GTX 750, que eu acho que mais ou menos ali em 2012 era uma boa placa. Nossa, eu acho que exagerei, mas beleza. Exageros à parte, é uma máquina lenta. Então ele tem que colocar o jogo na menor qualidade possível. E ainda assim o jogo fica bem travado. Então eu achei o gráfico muito ruim, mas pode ser só por causa do PC do meu pai, então não sei. Mas de tudo que eu vi na internet mesmo, o pessoal jogando, não tá muito melhor. É porque eles queriam deixar de novo aquela aura sombria. Queriam agradar os jogadores antigos. E aí o que fizeram? Deixaram o gráfico sujo, como era no primeiro e no segundo jogo. Então é um pouco mais difícil de notar uma coisa ou outra. Aí você tem missão que você tem que achar umas tabuletas que você tem que interagir com elas. E é um gráfico escuro, aí você não vê o que é tabuleta, o que é mato, o que é árvore, o que é o quê. Você tem que ficar girando o mouse pra ver se alguma coisa brilha, aí brilha e diz, aqui ó, aqui. Eu sei que agrada os fãs do primeiro e do segundo, mas ficou mais feio. Será que não dava pra ficar bonito e assim, escuro? Será que era tão difícil? Não sei. Não gostei do gráfico, mas essa é uma opinião enviesada, porque também o computador do meu pai é o PC da Xuxa 2020, o PC do milhão. Acho que da Xuxa ele fica um pouquinho irritado chamar o PC dele de PC da Xuxa. É o PC do milhão. E aí, além disso, eu achei truncado. Eu tava andando a cavalo e tem muito caminho pra ir. Tem muitos detalhes. Só que você não sabe o que você passa por cima, o que você não passa. Às vezes você passa por cima de uma pedra que é só um detalhezinho, um pequeno relevo. Outra é realmente uma pedra, que aí o seu cavalo para. Aí você olha aquilo e fala, tenho que dar a volta nessa pedrinha? Nesse arbusto? Porra, eu tô a cavalo. Desgraça desse cavalo não pula essa merda, não? Não. Nossa, eu achei a jogabilidade muito truncada. Você clica, demora pra responder. E vai andando duro também. Os personagens lembram muito mais um personagem do Diablo 2 do que do 3. Que a jogabilidade no 3 parecia muito mais fluida. Mas, novamente, isso pode ter a ver com o PC do milhão do meu pai, né? Então, essa parte, essas reclamações, desconsidera, pode ter sido só uma experiência frustrada da minha parte, que me irritou muito mesmo. E eu não vou pagar para jogar no meu PC vai aguentar. Meu PC é um pouquinho melhor. Mas eu não vou pagar 300 conto num jogo para olhar para ele e falar, não tô afim mais. Eu tive dificuldade em pagar no Cyberpunk. Eu não tive dificuldade em pagar em Zelda Breath of the Wild. 300 conto não. O Breath of the Wild eu ainda paguei 150 que eu comprei usado cartucho. Ai, que maravilha poder comprar cartucho usado. Mas eu paguei 300 conto no último Zelda. Eu sou rica! Eu pagaria 300 em Diablo? Não tem a mesma qualidade. E toda cinza... Ai, é verdade, toda cinza vai fazer rejogar tudo de novo. Foda-se. Foda-se! Não. Então, Diablo 4 é uma decepção? Pra mim é. Mas você, que eu não achou que nada dessas minhas reclamações são justificáveis, pra você pode ser um jogo ótimo e tá tudo bem. Existem pessoas diferentes, vocês podem jogar, fica à vontade. Jogadores de Diablo 1 e 2, se vocês não têm paciência pra MMORPG, se vocês querem só jogar, do tipo passar 2-3 meses sem jogar e depois voltar e continuar da onde você estava, seguindo e evoluindo seu personagem, Diablo 4 não é pra você. Você jogava offline, em paz, a hora que você queria, do jeito que você queria, Diablo 4 não vai te agradar desse tanto. Mas se você é um jogador mais versátil, de preferência mais novo, que gosta de MMORPG, mesmo que você seja mais velho, você pode gostar muito do Diablo 4. Ele bebeu muito da fonte de
jogos Massive Multiplayer Online caça-níqueis. Porque vocês sabem o que a Blizzard quer. Olá, eu gosto de dinheiro. Ela quer dinheiro. Então, vocês querem que eu conte a história da lore inteira de Diablo? É que assim, o que tá nos livros e nos quadrinhos eu sei pouco, mas dos jogos até o 3 eu prestei atenção em tudo. Algumas coisas eu esqueci do 2, mas eu tô prestes a comprar o Diablo 2 Resurrection só pra poder jogar porque eu gostei muito. Então vocês querem um vídeo sobre a lore de Diablo? Comenta aí que fica muito mais fácil. Obrigado por você que assistiu até agora. Desculpa se eu tô parecendo só um velho reclamão. Eu nem consigo me ver como velho, ainda mais reclamão. Não, reclamão sim, mas velho não. Não esquece de deixar o like, comentar o que você achou, discordar de mim, o campo dos comentários tá pra isso. Vocês podem discordar, eu posso estar falando besteira, tá? Tudo bem. Eu joguei por 6 dias na casa do meu pai. E que raiva que eu fiquei. Não esquece de mandar esse vídeo para seus amigos gamers, jogadores ou não de Diablo. Vai que ele tava afim de comprar Diablo e com esse vídeo ele fala realmente não é um problema ou realmente é um problema e decide comprar ou não. Esse vídeo pode ajudar muito, tá? Nesse ponto. Tenho certeza que vai ajudar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!